Meu nome é Teodoro Carvalho Dias, eu sou curador da exposição, cujo nome é Retratos de Limerci Forlin, um recorte na história de Poços de Caldas. A ideia dessa exposição cresceu a partir de um acervo de negativos que foi incorporado ao acervo do IMS, quando, em 2016, os herdeiros desse fotógrafo encaminharam a gente um pedido para que acolhesse um acervo de mais ou menos 400 mil negativos. Eles são todos separados em pequenos envelopes de papel e constam do nome da pessoa, constam endereços, etc. Então, existe um registro que é bem acurado desse material. Eu optei pelo seguinte, eu optei para fazer um recorte primeiro na forma que seria somente negativos de foto preto e branco. Então, um recorte num tempo interessante. A gente estaria pegando década, principalmente 60 e 70. Então, você tem gente que era da elite da cidade, ao lado de pessoas que eram pessoas muito pobres, pessoas claramente que eram trabalhadores, gente de periferia, gente de todas as cores, japoneses, imigrantes que vieram para a região aqui, muitos italianos. Então, eu comecei a tentar fazer uma seleção que focasse muito essa variabilidade dentro da população, que eu acho que aí eu conseguiria mostrar um pouco do que era a cidade. Limerci veio para cá porque ele já tinha uma formação de fotógrafo. Assim que ele chegou, ele, o irmão e dois ajudantes, eles abriram um estúdio de fotografia e começaram aquela fotografia um pouco de estúdio, ou procuravam os hotéis onde estavam os hóspedes que queriam ser fotografados. Mas, paralelamente a isso, ele, que era um músico, tocava violino, criou uma banda. Essa banda tocava nos cassinos. Em 1946, quando o jogo foi proibido no Brasil e os cassinos de Poços fecharam, Limerci Forlin ficou só com o estúdio. Então, esse dinheiro que ele ganhava com música se encerrou e ele, então, passou a ser o fotógrafo da cidade, que talvez o que mais tenha fotografado a população, principalmente para fins de documentação. Ou seja, fotografia 3x4 ou fotografias para passaporte, etc. Em 54, ele se casou com Dona Zizi Forlin, e Dona Zizi era uma pessoa muito organizada. Primeiro, ela organizou toda a contabilidade do estúdio, ela começa a arquivar esses negativos. E para arquivar isso, ela pensou numa maneira que eu considero muito eficiente. A pessoa era fotografada, então ela tinha o seu negativo, eram negativos 6 por 6 centímetros, e esses negativos eram colocados em pequenos envelopes em que ela anotava a data de aniversário do cliente e o nome do cliente. Muitas vezes o endereço, muitas vezes alguma anotação de quantas fotos eram para ser reproduzidas, etc. E com isso, ela passou sistematicamente a compor esse acervo. Esses envelopes, eles tinham uma curiosidade. Cada vez que o cliente voltava na foto e ele já tinha o seu, entre aspas, cadastro lá, ele era novamente fotografado e o novo negativo era colocado exatamente dentro daquele envelope que continham os antigos.
Cada envelope desse tem até 10 negativos da mesma pessoa em datas diferentes. Então, as fotos mais antigas, ou seja, os negativos mais antigos que nós temos, são mais ou menos de 1958, e esse trabalho vai até a mudança da foto analógica para a foto digital. Ou seja, nós temos aí mais ou menos 54 anos de arquivo de fotografia. Como o acervo foi organizado baseando nas datas de aniversário dos clientes, então nós temos um arquivo que começa no dia 1º de janeiro, todas as pessoas nascidas nesse dia, dentro do dia eu tenho uma ordem alfabética. Então, Ana, B, C, D até Z. Então, dentro de cada dia, eu tenho um número de clientes que aniversariam nesse dia. Então, quando eu comecei a planejar a exposição, eu falei, eu tenho que me basear nisso. Nós escolhemos uma das fotos das pessoas daquele mês e ampliamos isso num tamanho 60 por 80, que vai pontuar cada intervalo entre meses. Uma das coisas que tivemos que decidir é qual seria o tamanho, né? Fazendo um mapeamento do espaço que a gente tinha e tudo mais, nós vimos que a gente podia trabalhar com essas imagens 9 por 12. E foi um tamanho muito feliz. As imagens têm um tamanho bacana, um tamanho que não fica difícil para as pessoas visualizarem. Isso também eu acho que vai criar uma dinâmica muito bacana na exposição. Eu acho que uma exposição como essa, ela tem uma importância na população, que é as pessoas verem um pouco de onde a cidade se formou. Isso tudo constrói um painel de formação de uma população, né? Como que essa população se formou, mesclando todos essas raças, essas cores, essas variáveis, né? Para ser aquilo que nós temos hoje. Então, isso cria uma linha de tempo que é muito interessante, porque a maioria dessas pessoas que ainda estão vivas e que são potenciais visitantes da exposição, elas vão se surpreender muito em ver essas fotos enfim, isso vai levar a uma série de reflexões sobre tempo, sobre imagens, acaba sendo sobre a cidade em si.